Olá! Os transtornos de ansiedade estão entre as condições de saúde mental mais prevalentes na população brasileira, sendo que o Brasil é o país com mais casos de ansiedade no mundo. Pois é, existem inúmeros tipos de transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo, entre vários outros. Mas nesse vídeo eu vou falar do tipo mais comum de todos, que é o transtorno de ansiedade generalizada. O principal objetivo é te mostrar os sinais e sintomas mais comuns e que podem e devem fazer você procurar ajuda. Vou falar também como é feito o diagnóstico dessa doença. E no final eu vou te apontar também os possíveis tratamentos que o médico pode acabar lhe propondo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. A ansiedade é uma reação do organismo a situações que causam algum tipo de expectativa. É completamente normal e às vezes até esperado sentir sintomas ansiosos antes de uma entrevista de emprego, por exemplo, ou então de uma prova escolar, um vestibular, uma consulta médica ou ainda pela espera do resultado de um exame. Eu mesmo, quando vou ao médico, por exemplo, já começo a ter palpitação na sala de espera do consultório, simplesmente pela expectativa da consulta. Além desse aceleramento do coração, a ansiedade também pode trazer sintomas como pensamentos recorrentes, de preocupação, respiração mais ofegante, mais rápida, dificuldade de dormir, de se concentrar, uma irritação durante o dia, uma tensão ou até dor nos músculos do corpo. Passada a expectativa ou então o evento que desencadeou a ansiedade, os sintomas simplesmente somem sem deixar qualquer sequela. Porém, quando acontece uma preocupação excessiva, que fica difícil de controlar, que prejudica as atividades do dia a dia e que ocorre quase que diariamente por pelo menos 6 meses, a gente está diante de um possível quadro de transtorno de ansiedade generalizada. Essa definição, incluindo a presença dos sintomas por pelo menos 6 meses, faz parte do DSM-5, que é o principal manual de diagnóstico de transtornos mentais usados por médicos e psiquiatras no mundo todo. A idade média do diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada é em torno dos 30 anos. Porém, obviamente, a doença pode aparecer em qualquer idade, inclusive idosos, depois dos 60 anos de idade. É uma doença crônica, quer dizer que, uma vez que ela estiver presente, dificilmente ela desaparece. E ela tem períodos de melhora e outros de pioras. Pode-se passar anos sem ter sintoma algum, sendo que cerca de metade das pessoas, mais ou menos, melhoram sem ter nenhum novo episódio durante a vida toda. Teve lá um episódio inicial de ansiedade, de repente sumiu, nunca mais se preocupou com aquilo. A outra metade das pessoas pode acabar tendo períodos de recorrência da doença. Não há necessariamente uma cura, mas é possível controlar a doença, seja com psicoterapia ou então com medicações. Parece que há algum componente genético na doença. Isso não quer dizer que se seu pai ou sua mãe tem transtorno de ansiedade generalizada, você também vai ter. Porém, as chances aumentam muito nesses casos. As características do ambiente também parecem influenciar na doença e na sua evolução. Pessoas que têm a doença parecem mostrar uma tendência em interpretar as situações corriqueiras do dia a dia de uma maneira mais negativa. Algo que muitas vezes pode ser modificada com as psicoterapias ou então até com as medicações. Às vezes, até usando os dois combinados. As pesquisas com adultos mostram que parte dos portadores da doença tiveram uma infância com eventos traumáticos ou difíceis. Pessoas tímidas também parecem ter uma tendência maior em desenvolver a doença. Mas é claro, não é só porque você é tímido que obrigatoriamente vai ser ansioso. O diagnóstico é feito por um médico, normalmente um médico de família, um generalista ou, obviamente, um psiquiatra. E ele é feito basicamente pelo histórico dos sintomas que você traz, que são obtidos ali durante a consulta médica. Exames normalmente não são necessários, a menos que o médico tenha dúvidas de que a causa da ansiedade possa ser devida a alguma outra doença existente. O objetivo principal do médico é determinar se os sintomas de ansiedade são devidos ao transtorno de ansiedade generalizada ou então por outras causas. Para saber isso, o médico pode te fazer perguntas para saber, por exemplo, se a ansiedade está relacionada aos eventos do dia a dia, ao seu trabalho, a questões de saúde, questões financeiras, entre outras. Vai perguntar também se a ansiedade é difícil de controlar, se existem sintomas como irritação, dificuldade de se concentrar, um cansaço excessivo, a tensão muscular. O médico vai tentar descobrir se os sintomas ocorrem na maioria dos dias, se os sintomas estão presentes há mais de 6 meses e ainda se esses sintomas estão causando sofrimento ou dificuldade na vida social, no trabalho ou em qualquer outro aspecto da vida da pessoa. Se todos esses aspectos estão presentes, é possível que se esteja diante de um quadro de transtorno de ansiedade generalizada.
O médico vai ainda te fazer perguntas para tentar quantificar o grau desses sintomas, de forma a definir o melhor tratamento para você. E é claro que cada caso é um caso. Esses critérios todos foram criados para fins de padronização do diagnóstico e do tratamento. Mas não quer dizer que você precise necessariamente ficar sofrendo por 6 meses com sintomas para receber ajuda, né? Cada pessoa é única e as necessidades de tratamento vão variar, inclusive com os desejos da própria pessoa. O médico não deve impor um tratamento, mas sim discutir as possibilidades com a pessoa de acordo com as suas expectativas e desejos. Os principais objetivos do tratamento são reduzir os sintomas ansiosos e melhorar a qualidade de vida. Os tratamentos indicados são a psicoterapia e as medicações, podendo ser realizado somente um deles ou então os dois combinados. Você e seu médico é que devem decidir juntos pela melhor alternativa. Nem todo mundo gosta de remédio e nem todo mundo gosta de frequentar o psicólogo. A terapia cognitivo-comportamental é o tipo de psicoterapia que tem mais estudos e validações para uso no transtorno de ansiedade generalizada. Mas claro, outras podem ser úteis conforme a preferência do paciente. Dentre as medicações, a primeira escolha é algum medicamento da classe dos inibidores de recaptação de serotonina. Os exemplos dessa classe são a sertralina, fluoxetina, a paroxetina, o escitalopram, venlafaxina e a duloxetina. Porém, obviamente, outras classes de medicamento podem ser utilizadas dependendo do caso. Qualquer medicamento tem seus efeitos colaterais e o médico vai decidir caso a caso qual a melhor medicação para começar para você, além de qual é a dose indicada. Não é porque seu amigo tem sintomas parecidos com o seu e está tomando um determinado medicamento que esse medicamento vai ser adequado para o seu caso. Alguns medicamentos podem causar sonolência para algumas pessoas, outros podem fazer o oposto, tirar o sono. Alguns podem não ser recomendados para ser utilizados juntos com outros remédios que já esteja tomando, por exemplo. Por isso, nunca é demais lembrar, nunca use nenhuma medicação sem o conhecimento do seu médico. O médico provavelmente vai iniciar a medicação escolhida em uma dose mais baixa, de forma que seu organismo se acostume, digamos assim, com o remédio, evitando ou pelo menos diminuindo os efeitos colaterais ali iniciais. Após algumas semanas, é possível que ele vá aumentar a dose para aquela que vai fazer o melhor efeito para você. Ainda é possível que seja necessário iniciar um segundo remédio, ou então trocar o medicamento por um outro, caso essa primeira escolha não tenha obtido o efeito desejado, ou então tenha causado efeitos colaterais muito intensos e indesejados e que não foram controlados com o passar do tempo. Os remédios costumam levar algumas semanas para produzir algum efeito. E daí, em alguns casos específicos, o médico pode acabar começando um outro medicamento temporário só para ajudar ali nessa fase inicial, primeiro mês normalmente. Isso principalmente em casos de sintomas mais graves de ansiedade. Uma vez começada a medicação e ajustada a dose para aquela que faça seu melhor efeito, ela costuma então ser mantida por pelo menos 1 ano. Muitas pessoas as usam por vários anos, algumas às vezes pela vida toda. Isso é bem particular de cada caso e por isso o acompanhamento periódico com o seu médico de confiança é indispensável. A terapia cognitivo-comportamental normalmente é realizada em 10 a 15 sessões. Porém, as pessoas são incentivadas a manter as habilidades que são aprendidas nessa forma de terapia de forma a tentar prevenir a recorrência dos sintomas. Novas sessões, uma vez por ano, podem ser benéficas para algumas pessoas. Outros tratamentos adjuvantes que também podem ser tentados incluem, por exemplo, técnicas de relaxamento respiratório. Tem vários vídeos aqui no YouTube sobre isso, inclusive áudios para tentar te ajudar a relaxar. Outra técnica é a higiene do sono. Eu tenho um vídeo sobre esse tema que eu vou deixar aqui nas descrições para você. Fazer atividade física aeróbica, que é aquela que faz com que o teu coração aumente de velocidade, tipo caminhada, natação, bicicleta, também ajuda para os sintomas de ansiedade. Além de meditação e yoga, que também pode ajudar muito. Os sintomas ansiosos são uma reação normal do organismo para situações que gerem expectativas. Quando eles se tornam persistentes e começam a atrapalhar o dia a dia, é necessário procurar ajuda. O médico vai fazer o diagnóstico e propor um tratamento que pode incluir psicoterapia e medicações. As medicações podem levar algumas semanas para fazer efeito e uma vez que elas forem começadas, elas precisam ser mantidas por pelo menos 1 ano. Já a terapia cognitivo-comportamental é realizada normalmente em 10 a 15 sessões. Atividade física aeróbica regular, bem como meditação e técnicas de relaxamento, pode ajudar a combater os sintomas de ansiedade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveite para deixar o seu curtir e também seguir o canal para se manter informados com vídeos semanais sobre saúde de acordo com o que a ciência conhece. Semana que vem eu vou falar sobre a artrose, que é uma doença inflamatória das articulações. Não perca! Um forte e caloroso abraço. Tchau!